Retornando ao Tribuna Livre em tempo integral, né? 100% Tribuna Livre, nós vamos recomeçar ou abrir o ano de 2016 com uma entrevista exclusiva com o governador Reinaldo Azambuja. Ele naturalmente vai fazer uma retrospectiva rápida do 2015, né? E algumas projeções para 2016. Governador, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da nossa FM Capital, toda a equipe, o Marquinhos, a todos que nos recebem aqui com tanto carinho. Bom dia carinhoso a Mato Grosso do Sul, a população do nosso estado, e realmente um ano de 2015 de grandes desafios, Sérgio. Mas eu vejo que durante esse ano a gente conseguiu fazer do equilíbrio, da responsabilidade, da gestão, um ano que mesmo nos desafios nós tivemos condições de fazer algumas entregas importantes à população do Mato Grosso do Sul. O governador, a crise de 2015 era uma crise previsível, quer dizer, não tanto quanto foi, né? Claro, a intensidade medida era um pouco menor. Deu para criar, deu para estabelecer prioridades e cumprir, né, alguns compromissos de campanha, destacando, no caso, a saúde. Como é que você avalia nessa questão da saúde? Você acha que até o final do seu governo, por exemplo, as caravanas da saúde, todas as providências estão sendo tomadas, as organizações de saúde, pode otimizar a saúde no estado de Mato Grosso do Sul? Olha, Sérgio, eu acredito muito nessa organização regional, aquilo que nós falamos desde o início, quando nós estivemos aqui no seu programa e conversamos com a população. A saúde no Mato Grosso do Sul, ela precisa ter uma lógica regional de atendimento. E a caravana, primeiro, é para diminuir a fila enorme de pessoas que aguardavam pelas oportunidades de fazer cirurgia. Só no ano de 2015, você acompanhou as etapas, foram mais de 17 mil cirurgias realizadas, mais de 230 mil procedimentos realizados, ressonâncias, tomografias, exames, vários tipos de procedimentos que atenderam a população no Mato Grosso do Sul. Agora é organizar regionalmente, realmente fazer os polos regionais funcionar como um atendimento, concluir essas obras que você acompanhou, que nós na quinta-feira passada, a conclusão do Hospital do Trauma é importante para a capital, a conclusão do Hospital do Câncer é importante para a capital e para o estado, porque ele acaba sendo um hospital de referência na área de oncologia, de tratamento do câncer, regionalizado, com espaço e com uma estrutura para atender melhor as pessoas. Então eu acredito muito que até o final do nosso mandato em 2018 a gente consiga ter essa lógica regional, e você tem acompanhado o caos na saúde pública nacional. O que acontece e nos preocupa? Aquele dia que o ministro esteve aqui, a gente agradeceu a vinda do ministro, nos ajudou na liberação do Hospital do Trauma, mas nós cobramos também aquilo que é de direito do Estado. Nós temos mais de 46 milhões do governo federal que não foram repassados a Mato Grosso do Sul, aos municípios e ao Estado. Isso faz falta. São recursos que são contingenciados na União e que precisam ser liberados para a gente ampliar os serviços. Esse ano a gente vai concluir as outras 4 etapas da caravana, que será Jardim, Aquidauana, Dourados e Campo Grande. Campo Grande nós estamos trabalhando uma caravana ampliada aqui, devido ao quantitativo de pessoas, e eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir, sim, destravar esses hospitais que estavam. O Hospital do Trauma é uma obra que iniciou há mais de 20 anos, até hoje está inconcluída, sem poder atender as pessoas. Eu acredito que agora, nessa parceria da Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Santa Casa e Governo Federal, a gente entrega assim, esse benefício e crie realmente essa lógica regional de atendimento para as pessoas do Mato Grosso do Sul. Governador, a caravana passa e a saúde fica. O que tem ficado? Olha, eu dou um exemplo para você na região norte, Coxim e região. Ali nós temos uma estrutura de cirurgias organizada,
completa ali, diminuindo drasticamente a fila regional da região norte. Agora no mês de março a gente deve implementar a hemodiálise. Você sabe, Sérgio, as pessoas da região norte vêm para Campo Grande fazer hemodiálise 3 vezes por semana. São mais de 1.900 quilômetros por semana que essas pessoas têm que rodar para fazer hemodiálise. Isso vai estar disponível na região. Estrutura em Ponta Porã, ali vai ter agora o credenciamento da primeira organização social, primeiro OS, vai ser credenciada para o Hospital Regional de Ponta Porã. Hospital em Paranaíba, uma parceria e ampliação de serviços realizados naquela região. Nós estamos para dar início à licitação dos 2 hospitais polos, o Hospital Polo de Três Lagoas e o Hospital Regional da Grande Dourados. São 2 obras importantes. Enquanto isso, Dourados, nós abrimos, mesmo antes da caravana, um hospital de cirurgias da Grande Dourados. Nós estamos realizando ali mensalmente mais de 200 cirurgias eletivas para ir zerando essa fila enorme. Então essa lógica de atendimento regional, ela precisa ficar, porque o serviço da caravana ele é momentâneo, ele diminui aquela fila no momento, faz aqueles exames e os procedimentos, mas a saúde ela precisa de continuidade. O que a gente espera? Que o governo federal não diminua tanto os recursos dos investimentos na saúde, para que a gente possa suportar os investimentos. Só para você ter uma ideia, Sérgio, pela primeira vez Mato Grosso do Sul, no ano 2015, cumpriu o patamar constitucional de 12% de investimento na saúde, sem usar a lei do rateio. Nós não usamos a lei do rateio e gastamos os 12% que é constitucionalmente obrigatório para os estados. Isso não ocorria aqui no Mato Grosso do Sul. E isso significa que com essas ampliações dos gastos, nós conseguimos atender as pessoas, levar realmente a saúde mais próximo do cidadão. O governador, a maior urgência de Campo Grande hoje é o Hospital do Trauma. Que providência o governo pode tomar para apressar a conclusão do hospital? O primeiro passo é o edital da licitação. O Isaqueu anunciou aquele dia que na quarta-feira agora ele publicaria o edital. Você tem os trâmites legais de uma lei de licitação. Esperamos que isso ocorra tudo dentro dos padrões normais aí de tempo, para que com a empresa ganhadora do processo licitatório a gente possa realmente acelerar as obras, não faltando recurso, parte do governo do estado, parte dos convênios que tem. Eu não tenho dúvida que naquele prazo de 1 ano que o Isaqueu mesmo, o presidente da Santa Casa, disse, a gente consiga concluir a obra, equipar o hospital e colocar ele para atender as pessoas de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. Governador, o sul de Mato Grosso do Sul, Cone Sul, né, principalmente, foi assolado neste final de ano e começo de ano por uma verdadeira calamidade, né, com a questão das chuvas. Muito prejuízo, muitas emergências e tal. Qual a colaboração, a participação do governo para encaminhar a solução para essas emergências? Sérgio, nós tivemos esse ano, desde novembro, talvez, as maiores precipitações de chuvas dos últimos 30 anos. Nunca choveu tanto em novembro e dezembro quanto nesses meses. E o governo, preocupado com a situação, nós temos ali, primeiro, a segurança das famílias. Então, a Defesa Civil cuidando das famílias, na beira de rios, próximo das erosões que nós temos em alguns municípios. Segundo ponto, é liberar os acessos. Nós temos que criar acessos alternativos. Nessa região nós temos mais de 40 pontes que rodaram. Nós temos 3 em estradas estaduais, o restante são todas rodovias municipais. E nós estamos apoiando os municípios com equipes. Nós temos naquela região 6 equipes contratadas pelo governo do estado para apoiar os municípios. O grande problema, Sérgio, é que a chuva não parou. Esse final de semana, de quinta até hoje, segunda, a chuva tem sido constante nessa região. E isso impede você entrar para fazer o trabalho. Então, realmente é uma preocupação. Nós estamos com as equipes, os equipamentos e maquinários estão lá nas regiões, prontos para entrar, primeiro para
desobstruir estradas que a enxurrada levou. Segundo, na reconstrução de pontes, e aí tem o apoio da Defesa Civil Federal, do governo federal. Nós estamos cadastrando as pontes municipais para que o governo federal possa nos ajudar liberando recursos. E o terceiro ponto, precisamos pelo menos alguns dias de estiagem. A hora que isso acontecer, rapidamente as equipes que estão na região vão conseguir liberar os acessos, fazer a recuperação dos pontos críticos dessas rodovias para liberar principalmente condições de tráfego, escoamento de produção, a nova safra que está próxima aí de ser colhida, para que a gente possa realmente atender essas demandas e fazer. E o governo do estado, Sérgio, só para você ter uma ideia, nós disponibilizamos nessas 6 equipes mais de 15 milhões de reais, já está disponível numa conta em separado para ir pagando essas equipes que vão fazer os atendimentos nas estradas municipais. Determinamos agora a contratação de mais algumas equipes, como o tempo está ficando curto e a chuva não parou, para que mais equipamentos possam existir nessa região toda, Cone Sul, para atender essas demandas. E já estamos licitando as pontes ali, como aquele que dá acesso ao Paraná, aquelas 2 pontes que você viu ali, que rodou em Guia Lopes, ali na MS que liga Guia Lopes, a cabeceira do APA, Antônio João, e outras nós estamos em processo licitatório para dar ordem de serviço, para que a gente possa realmente executar essas obras a contento, atendendo aí, desobstruindo esses pontos de bloqueio que existem em algumas rodovias aqui no Mato Grosso do Sul. Como vai, governador, o seu programa de obras não concluídas, obras paradas zero, incluindo aí o famigerado Aquário do Pantanal? Olha, Sérgio, nós fizemos desde o início do governo, uma lógica do nosso governo foi, primeiro, diminuir secretarias. Nós diminuímos secretarias, diminuímos cargos, cortamos recursos de contratos, gastar menos com o governo para poder gastar mais com as pessoas. Aí veio Caravana da Saúde, pagar o melhor salário dos professores do Brasil. Nós podemos dizer que Mato Grosso do Sul hoje paga o melhor salário de professores do Brasil. Podemos fazer aí o Rede Solidária, que é um programa que começou ali no Dom Antônio, e o programa Obra Inacabada Zero. Nós concluímos no ano de 2015 80% das mais de 192 obras que ficaram de mandatos anteriores. Terminamos e entregamos essas obras. Agora, no ano de 2016, nós vamos concluir os 20% restantes. E dentro deles está o que você falou, Aquário do Pantanal. O que existe ali hoje? Existe uma questão judicial. A empresa ganhadora do contrato no governo anterior entende que ela não tem que continuar com a execução das obras. E o governo do estado entende que ela é responsável, sim. Ela foi contratada e ela precisa concluir as obras. Ela entrou judicialmente. No dia 21 agora, o Tribunal de Justiça marcou uma audiência de conciliação. Nós vamos tentar nessa audiência com que a empresa retome ao canteiro de obras para concluir. Eu nunca neguei, Sérgio, a minha posição pessoal, desde a época da campanha, que eu nunca gastaria 200 milhões para fazer um aquário. Mas como é uma obra que foi iniciada no governo anterior e que está 90% praticamente concluída, nós temos que terminá-la. E vamos terminar, entregar para a população do Mato Grosso do Sul esse famigerado aquário, que eu digo que isso é um presente de grego. Eu gastaria na segurança pública, eu gastaria na saúde, na conclusão de hospitais e santa casas aí pelo estado, e não gastaria, se eu tivesse que optar entre gastar num aquário e em investimentos, eu optaria pelos investimentos na saúde. Mas nós vamos concluir, é uma obra inacabada. Eu quero ver se a gente não deixa nenhuma obra inacabada. O exemplo é o Hospital do Trauma, o Hospital do Câncer, que são obras que estão aí há mais de 15 anos e nós precisamos concluí-las e vamos concluí-las e colocar. Não importa que não foi nós que iniciamos. Eu acho que toda obra que usou dinheiro público, se ela começou, ela tem que terminar. Então nós vamos concluir essas obras no ano agora de 2016 e vamos também ter o nosso programa. Nós estamos com um programa habitacional, nós estamos com um programa de recuperação de infraestrutura de rodovias.
construção de ponte de concreto. Nós temos algumas obras e o governo, ele não pode ser medido pela quantidade de obras realizadas. Eu acho que o governo ele tem que ser medido pela qualidade das obras entregues à população e principalmente pela necessidade que a população tem. A população hoje tem como prioridade a saúde, a segurança pública, uma educação para os nossos filhos de qualidade, um atendimento social. Então nós temos que focar o governo, Sérgio, na prioridade das pessoas. E o nosso governo, no primeiro ano, mesmo com extremas dificuldades, com as heranças, com a crise brutal que o país passou, nós terminamos o ano cumprindo com as nossas obrigações. Aquilo que a gente empenhou no ano de 2015, nós pagamos no ano de 2015, sem dar calote a fornecedor, sem dar calote a servidores públicos. Você vê hoje vários estados, um exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que são estados fortes economicamente, já não estão conseguindo nem cumprir com as obrigações mínimas, que é pagar salário em dia, que é cumprir com os fornecedores e com prestadores de serviço. Isso não pode acontecer. Então nós tivemos no ano de 2015 que tomar assim medidas duras, difíceis, aumento de tributos. Por que foi necessário fazer um aumento de tributos? Para que a gente consiga a regularidade dos pagamentos no ano de 2016, responsabilidade fiscal. Eu estou buscando, Sérgio, um refinanciamento da dívida do Estado. Mato Grosso do Sul paga um juro hoje de 21% ao ano para a União. Isso é extorsão, isso é agiotagem. É como eu falei na reunião de governadores, é uma agiotagem oficial. É o maior juro. Quem paga é os governos do Estado para a União. Nós pagamos 86 milhões de juros todos os meses para a União. O que nós estamos tentando? Refinanciar essa dívida numa condição de um juro de 4 a 4,5% ao ano, para ter um espaço de economia fiscal, para com esse dinheiro poder fazer alguns investimentos importantes naquilo que é prioridade da população do Mato Grosso do Sul. Então eu entendo que nós precisamos obstinadamente, nossa equipe, correr com isso, porque isso vai ser uma economia que a gente vai conseguir. Muitas me perguntam, mas por que não fizeram antes? Porque naqueles anos em que a bonança e o crescimento econômico do país cobria as despesas, os governantes não se preocuparam com essas questões. E nesse momento da dificuldade e da crise, nós precisamos realmente correr contra o tempo para não deixar com que esse ônus, que quem paga não é o governador, mas sim a população do Mato Grosso do Sul, possa aumentar ainda mais. Então nós precisamos buscar isso, buscar o equilíbrio da Previdência, para que a gente possa realmente corresponder, entregando e fazendo os investimentos que a população de Mato Grosso do Sul espera de todos nós. Governador, vamos partir agora para 2016. Projeção do governo para 2016, o que o governo, quer dizer, se já tem um projeto para 2016, eu queria incluir, ver se incluía nesse seu projeto aqui uma sugestão aqui do pessoal lá da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que reclama, né, a duplicação da Euler de Azevedo para facilitar o acesso e tal. Então, qual é o projeto de Mato Grosso do Sul para 2016? Olha, Sérgio, nós planejamos o governo nos 4 anos. Então nós tivemos uma ação no primeiro ano, que é a organização das secretarias, as estruturas de governo, e um planejamento para 2016, 2017, 2018, dos enfrentamentos e das prioridades que o governo elencou. Então, projeto, continuidade do programa Caravana da Saúde, continuidade do fortalecimento do setor de segurança pública. Nós vamos vir agora com um fortalecimento de estruturas para a polícia e mais pessoal também, convocação de novos policiais, abertura de concurso público para aumentar a quantidade de policiais e equipamentos para atendimento da segurança, a melhoria das notas dos alunos da educação pública no Mato Grosso do Sul. Isso é algo que nós vamos perseguir com a formação continuada dos professores. Você viu um planejamento que nós dissemos. No ano de 2015, nós iniciamos as aulas nas escolas públicas do Mato Grosso do Sul sem merenda, sem uniforme, sem kit escolar.
E eu disse aqui no seu programa que nos próximos anos isso nunca mais ia acontecer, porque tem um planejamento que iniciou o ano letivo de 2016, o uniforme já está entregue, os kits escolares já estarão entregues e a merenda está na cantina da escola. Então isso é uma organização para essas crianças, esses alunos não terem os problemas. Campo Grande, como você disse, nós estamos à disposição, e eu tenho dito ao prefeito Alcides Bernal, para alguns investimentos conjuntamente. Nós vamos fazer a Euler de Azevedo, licitamos uma obra ali de 15 milhões de reais, 2 lotes, quer dizer, 2 empresas, uma vai fazer um pedaço, a outra outro trecho, para fazer a duplicação, sinalização, ciclovia e iluminação da Euler de Azevedo, ligando toda aquela região da UEMS, do Detran, dos bairros ali. Investimento, recursos próprios do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Eu disse ao prefeito que nós somos parceiro também de Campo Grande nesses investimentos de recuperação de algumas ruas. Nós temos algumas saídas de Campo Grande, algumas ruas que precisam passar por recapeamento. Nós estamos abertos aí à discussão com a equipe da Prefeitura. Conclusão do Hospital do Trauma, conclusão do Hospital do Câncer e principalmente, Sérgio, sabemos que o ano de 2016 deve ser um ano de crise. Só que eu sempre tenho dito, vamos esquecer a crise e vamos trabalhar pelo desenvolvimento do Estado. Crise sempre existiu, sempre vai existir. Então nós temos que, no momento da crise, conseguir realmente as alternativas. Refinanciamento da dívida, abrir um espaço de economia para investir naquilo que é prioritário do cidadão, essas conclusões dos hospitais, conclusões das obras inacabadas, as entregas importantes, ampliação do programa Rede Solidária. Se você for lá no Dom Antônio hoje e olhar a família, as crianças que são atendidas naquele programa social, nós precisamos ampliar isso para algumas regiões aqui da capital e dos outros municípios. Então a prioridade nossa para 2016, primeiro, esquece crise, vamos trabalhar pelo desenvolvimento do Estado com as prioridades que nos elegeu: saúde, segurança, educação, investimentos sociais para fortalecer o Estado. Uma coisa muito importante que aconteceu no ano 2015, Mato Grosso do Sul foi o estado que mais investimentos privados recebeu de todos os estados da federação. São mais de 30 bilhões em investimentos. O governo do estado teve que dar incentivo, sim, só que nós estamos trocando imposto por emprego. Nós conseguimos terminar o ano, Sérgio, praticamente entre demitidos e admitidos, praticamente no 0 a 0. Nós não tivemos demissões como ocorreu nos outros estados. Nós praticamente fomos um estado que manteve a regularidade de empregos, e esses investimentos vão gerar 22 mil novos empregos para a população do Mato Grosso do Sul. Então isso é importante, isso fortalece a economia, isso gera oportunidades de emprego e trabalho para a nossa população. Lógico, com qualificação, aproveitar para que essas vagas ofertadas possam ficar para as pessoas do Mato Grosso do Sul, para as pessoas que moram no nosso estado. Por isso, a importância dos programas de qualificação de uma mão de obra local para ocupar esse espaço de trabalho que está sendo aberto pelos investimentos que nós estamos conseguindo gerar aqui no Mato Grosso do Sul. O governador, com relação ao setor de transporte, né, as rodovias, recapeamento, abertura de nova rodovia, incluindo, se está incluído nesse programa, essa é a pergunta do pessoal lá de Dona Anuí, está incluído nesse projeto a pavimentação da MS que liga a BR-163 a Cidrolândia, passando pelo Capão Seco? Essa obra está incluída, nós vamos, Sérgio, ela faz parte desse programa de infraestrutura. Nós vamos agora, já tá no primeiro semestre ainda, já está o projeto pronto, a licitação está sendo aberta, e eu quero dar ordem de serviço até o mês de abril, maio, para iniciar as obras de pavimentação de Cidrolândia e Anduí, que é um acesso que, além de encurtar a distância, ele atende toda aquela região ali do Capão Seco, dos assentamentos ali, e encurta caminho quem sai ali da região sudoeste do estado para ter acesso à BR-163. Então ela faz parte, como outras que estão dentro desse programa, que é construção de mais de 1.000 quilômetros de novas rodovias pavimentadas, recapeamento de
praticamente 600 quilômetros de rodovias e, principalmente, Sérgio, uma manutenção muito forte. A hora que as nossas empresas terceirizadas, que cuidam das manutenções das 17 regiões do estado, puderem trabalhar na plenitude, o tempo ajudando, o escoamento e deixando fazer com que essas empresas possam trabalhar tranquilamente, nós vamos ter uma grande melhoria na condição de tráfego nas rodovias aqui no Mato Grosso do Sul. Pessoal, funcionários públicos, né, algumas questões aqui, sobre o problema da database, as negociações para 2016, já o Estado está já desprevenido, né, para essas discussões, governador? Lógico, nós temos uma equipe que trata da discussão com os servidores, o fórum que dialoga permanentemente com as categorias. Nós estamos, além da questão da database, existe muitas das questões pontuais de cada categoria, Sérgio. Isso está sendo discutido no fórum. Nós vamos discutir a questão da database, é um fator de preocupação do governo do estado. Nós tivemos aí retração do crescimento nós não tivemos no ano de 2015 crescimento real das receitas, pelo contrário, nós tivemos uma perda de receitas em comparativo com o ano de 2014. Então, essa é a grande preocupação. Nós precisamos com que o país retome o crescimento para que o governo do Mato Grosso do Sul e também os outros governos possam ter capacidade, crescendo financeiramente as finanças estaduais, você crescer e ampliar gastos. Se você ampliar gastos sem ter a devida receita, você entra no buraco. Você tem um déficit, e esse déficit ele é prejudicial à população do estado. Então, o nosso governo, a gente vai estar administrando com esse equilíbrio entre gastar aquilo que arrecada, para que a gente não entre no vermelho. E o governo não é igual o cidadão comum, que você muitas vezes tem o cheque especial, você tem o cartão de crédito. Você então tem que ter um equilíbrio, porque quando você tem um déficit, esse déficit ele é transferido em algum ônus para a sociedade como um todo. Então nós temos que ter muita responsabilidade, mas nós vamos estar discutindo com as categorias na database para ver qual o espaço que nós temos para aumentos e reposições no ano de 2016. Governador, quando surge uma crise, a primeira coisa, os primeiros sacrificados são os setores, principalmente o setor de cultura, né? Então, a cultura, diversão, a alegria do povo, quer dizer, o povo tem que ser, na crise o povo tem que ser triste, sisudo e tal, e governadores, prefeitos, a primeira manifestação, pois vamos acabar com o carnaval, vamos acabar com fechar mídia, fechar, não sei, vamos dizer, tudo aquilo que se refere à cultura, principalmente, fica como se fosse supérfluo, né? O senhor vai nadar contra essa corrente? Vou. Nós vamos hoje às 10 horas da manhã assinar já os editais e os convênios com todas as ligas e as escolas de sambas e os blocos que fazem o carnaval e a alegria no Mato Grosso do Sul. Então nós fizemos o ano passado, Sérgio, praticamente na última semana. Esse ano nós estamos fazendo praticamente com um mês de antecedência, liberando esses recursos para os blocos e para as ligas e para as prefeituras poderem planejar melhor o carnaval, a alegria do povo brasileiro. Isso é tradicional. Culturalmente nós fizemos, você lembra, no mês de dezembro, editais ali em todas as áreas culturais, são mais de 7 milhões que nós vamos investir nos editais de cultura para todas as áreas, na arte, na dança, no teatro, nos outros segmentos culturais. E isso é importante, ampliar esses editais para poder dar oportunidades do talento que nós temos na população aqui no Mato Grosso do Sul. E o carnaval é uma festa do povo. Eu acho que você está correto, não é porque na crise que você vai tirar o brilho e a oportunidade da alegria das pessoas aqui no Mato Grosso do Sul. Então o governo assina hoje, com todas as ligas, uma transferência financeira de perto de R$800 mil, para a gente poder realmente fazer com que esses blocos, as ligas e as escolas de samba e as prefeituras possam ter realmente o carnaval, a alegria para o povo aí sul-mato-grossense no momento aí das grandes dificuldades que nós passamos. Sem contar, né, governador, que o
o Furião vai deixar o dinheiro dele aqui, né, em vez de ir para o Rio de Janeiro, para outras praças, né? Aproveitar a crise e deixar o dinheiro aqui. E alegria, né, Sérgio? O povo brasileiro, sul-mato-grossense, é um povo que gosta de festa. A gente trabalha o ano todo, mas tem você também os momentos de diversão. E isso é algo cultural do sul-mato-grossense, e nós temos que continuar com esses investimentos culturais aí que leve lazer, leve esporte, leve alegria à população do Mato Grosso do Sul. Acho isso muito importante, e o governo, mesmo na dificuldade, faz a sua parte, transferindo esses recursos para que a gente possa manter o carnaval aqui no Mato Grosso do Sul. Não poderia encerrar essa entrevista, governador, sem falar um pouco sobre sucessão municipal. O PSDB, o senhor, quer dizer, a sucessão municipal no Estado passa pela mão do governador, pela mão não só do partido, mas como da própria pessoa do governador. Como é que está sendo encaminhada a sucessão municipal, principalmente em Campo Grande? Eu vejo que a questão de sucessão, Sérgio, muito mais do que passar pelo governo ou pelo governador, ela passa pela consciência das pessoas. O cidadão e a cidadã hoje, ele está consciente, amadureceu na questão da escolha em quem votar, a responsabilidade do voto, as pessoas que são escolhidas para serem administradores, para administrar as nossas cidades. Isso vai muito mais de uma consciência. O que eu entendo? Nós temos que apresentar boas propostas, bons nomes, que possam realmente ter capacidade de administrar bem uma cidade, de ter elencado dentro das prioridades de um programa de governo aquilo que a população entende que é primordial para Campo Grande, como para as outras 79 cidades do Mato Grosso do Sul. Então eu entendo que o PSDB, que é o nosso partido, e que tem autonomia da escolha das candidaturas próprias, de ofertar bons nomes, muito mais do que o governo, o partido tem uma responsabilidade de apresentar os nomes, bons projetos, o que é possível ser feito para realmente ter o apoio da população. A democracia, Sérgio, e você que lutou tanto pela democracia no país, é o melhor dos sistemas. Por quê? Porque é o cidadão que escolhe o governante. Ou bem ou mal, o voto é livre. Você tem liberdade da escolha em quem votar. Então eu acho que os partidos têm que se fortalecer, primeiro, com um bom projeto, com uma boa proposta, bons nomes. Nós temos que combater diuturnamente a questão da corrupção, painel da transparência para mostrar as contas do governo, e eu quero agradecer mais de 1 milhão de pessoas que já acessaram o nosso painel da transparência, e ele está passando por um processo de atualização para ser cada dia mais transparente das ações do governo, e eu não tenho dúvida que o ano de 2016, um ano de eleições municipais, cada vez mais o cidadão e a cidadã vai ter critério de escolha no voto. O voto, Sérgio, não tem preço. O voto tem consequências. Então, votar com a responsabilidade, eu acho que isso é um dever de todos nós, cidadãos brasileiros. Votar numa proposta que você acredita, votar em uma candidatura que você entende que tem responsabilidade para mudar realmente, mesmo no momento de dificuldade, os destinos da cidade. Fazer realmente o dever de casa. Eu acho que é isso que o cidadão e a cidadã espera de todos nós, apresentarmos boas propostas e bons nomes para que as pessoas, o cidadão, possa escolher o que entende que é melhor para desenvolver o Mato Grosso do Sul, desenvolver o nosso estado. Pois é, o papo está bom, mas o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Tem aqui inúmeras perguntas que estão chegando aqui pelo WhatsApp, que eu vou passar para a sua assessoria, para depois o senhor encaminhar a resposta. Muito obrigado por essa sua primeira entrevista. Vamos ver se a gente restabelece a nossa costume aqui de pelo menos uma entrevista por mês, né, governador, para passar as informações para o grande público, né, que nos ouve e que acompanha a sua administração. Olha, Sérgio, agradecer você, a toda a equipe aqui do Tribuna Livre, da nossa Capital FM, por mais essa oportunidade, levar esses esclarecimentos à população, desejar um bom 2016 para toda a população do Mato Grosso do Sul. A gente deseja muita saúde e muita paz nas nossas famílias e prosperidade. Eu acho que Mato Grosso do Sul é um estado que é próspero, um estado de gente trabalhadora, de pessoas responsáveis. Eu acredito muito
no desenvolvimento do nosso Estado. Então, agradecer a toda a população do Estado, parabenizar vocês aqui, equipe, e vamos sim estar batendo esse papo aí durante esse ano de 2016, trazendo as informações do governo, os esclarecimentos, tirando as dúvidas da população do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço, muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.